Mas para isto Deus precisa escolher e separar pessoas para que Deus prepare com seu Espírito Santo para que possa fazer isto. Porque o Evangelho de Deus, queridos, não é perdão, com tosse, terminando uma gripe e com um pouco de pigarro ainda na garganta, mas está passando. O Evangelho do Reino, queridos, não é natural, ele é sobrenatural. Continuando, os versículos 3 e 4 diz assim: acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. O 3, o 4, declarado filho de Deus em poder segundo o espírito de santificação. O que é que nós vemos aqui, queridos? O que é que Paulo está falando? Deus prometeu Jesus e trouxe sobre a face da terra. Preparou o caminho para Jesus desde a criação, até os patriarcas, a aliança, a lei de Moisés e tudo mais. Deus preparou tudo para que o prometido chegasse. E quem era? Jesus. Né? O 4. Declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação. O que é que Paulo está falando aqui? O Filho de Deus que haveria de vir do céu não era natural. Paulo está dizendo que o Filho de Deus não era natural, era sobrenatural. Declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação. Aí às vezes a gente pergunta por que nós temos que nos santificar? Porque, queridos, se nós queremos, se nós esperamos ser filhos de Deus, nós temos que receber o processo do Espírito Santo que nos toma e nos limpa, nos purifica, nos santifica e, enfim, e nos prepara para sermos espirituais e sermos tal como Jesus é. Jesus, quando ele veio na terra, queridos, ele já veio pronto. Não precisava mais de nada. Já nós é diferente. Para nos tornarmos filhos de Deus, temos que receber do Espírito que está em Jesus. Queridos, esse é o meu filho chegando do serviço. Ele não tem hora para chegar, tem hora para sair, mas não tem hora para chegar. Às vezes ele chega no meio do culto. Mas tudo bem, vamos continuar. Pois bem, então, queridos, o que aconteceu? Jesus, quando veio ao mundo, ele não precisou sofrer mudança nenhuma, ele já veio pronto. Ele era Deus, ele era o Filho de Deus, ele já veio perfeito, não precisou. Mas nós, queridos, não somos filhos legítimos, digamos assim. Não somos filhos legítimos de Deus. Para isso, nós precisamos receber do Espírito que está em Jesus, para nos limpar, nos purificar, nos santificar, para que nós possamos nos tornar, para que nós possamos ser tornados, feitos, filhos de Deus, irmãos de Jesus, tal como Jesus é. Mas como é? De que maneira é que eu preciso ser? Do que tem que acontecer comigo? Por que processo eu tenho que passar para eu me tornar tal como Jesus? Eu tenho que receber, queridos, o processo de santificação. E isto não é segredo nenhum. Basta nós aceitarmos a Jesus como nosso Salvador, nos entregarmos a Ele corpo, alma e espírito, buscar uma comunhão profunda e Deus mesmo vai se encarregar de fazer isto em nós. Ele vai nos dar do seu Espírito Santo e o Espírito Santo dentro de nós vai fazer toda esta mudança. Né? E para que nós venhamos a nos tornar filhos de Deus, irmão de Jesus por adoção, ou seja, o filho legítimo de Deus, o filho único de Deus, feito da natureza de Deus é Jesus. Mas Deus tomou do mesmo Espírito com o qual
ele formou a Jesus, nós não sabemos como foi, o qual ele criou a Jesus e colocou aqui na terra para que esse Espírito Santo nos alcançasse. E nos tomando, ele possa trabalhar em nós com seu poder e nos tornar também filhos de Deus, tal como Jesus é. Eu não queria me aprofundar muito nesta questão, queridos, mas nós precisamos de um esclarecimento acerca disso. Versículos 13 e 4, vamos repetir. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Jesus entrou na raça humana através da família de Davi, através dos descendentes de Davi, ou seja, através da família de Davi, que era nada mais era da família de um dos filhos de Israel, o Judá, né? Um dos filhos de Jacó, por nome Judá, foi o qual veio crescendo, trazendo, e Jesus entrou na raça humana através desta família, desta descendência, a família de Judá, né? Então, queridos, o que aconteceu aqui? Jesus foi enviado ao mundo e nasceu de ser humano, como um ser humano qualquer, como um ser humano normal. Da descendência, veio através da família de Judá, do qual Davi faz parte, né? E da descendência de Davi nasceu Jesus. Jesus entrou na raça humana através desta família, naturalmente assim. Mas o versículo 4 logo fala: declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação. Jesus nasceu da família de Davi em matéria, mas espiritualmente ele não era uma pessoa normal, né? Jesus trazia consigo a natureza de Deus, a sua natureza divina. E Jesus trazia consigo também o poder. O fato dele ser filho de Deus fazia de Jesus uma pessoa diferente. Jesus já veio pronto, preparado, né, sabendo do que vinha fazer, totalmente instruído do que ele viria fazer aqui na terra. Jesus veio na terra trazer para nós o espírito de vida, o espírito de santificação. Por quê? Porque Deus é santo. Deus é santo, tudo que discorre de Deus, acerca de Deus, é santo, né? E Jesus não é diferente. Jesus é santo. Ele é feito, formado, criado, não sabemos de maneira santa. E para que nós possamos ser como Jesus, nós precisamos ser santificados com esta mesma natureza de Jesus. Os versículos 5 a 7 diz assim. Vamos continuar aqui o 4. Declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação. Vamos agora para a parte B do versículo, diz assim: pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Né? O que nós vemos aqui? Jesus, ele, antes de morrer, todo mundo olhava e pouco se via do espiritual de Jesus, né? Todo mundo olhava, quem não conhecesse Jesus intimamente, para conhecer os milagres que ele fazia e termos a certeza de que ele era sobrenatural pelos sinais que ele fazia, ninguém sabia que Jesus, ele era sobrenatural. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, agora todo mundo tem certeza que Jesus é sobrenatural. Por quê? Porque ele morreu como natural, mas ressuscitou. E uma vez que Jesus ressuscitou, nos mostra e nos prova que Jesus é sobrenatural. Quem ele é? Filho de Deus. Ele teve o poder de ressuscitar dos mortos.
Este ensinamento é muito profundo, queridos. E eu não estou querendo me aprofundar nesta parte aqui, senão nós vamos levar muito tempo. O fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos nos mostra, queridos, que ele é sobrenatural. Logo, nós chegamos ao entendimento que Jesus é sobrenatural porque é filho de Deus. Ele poderia ser um sobrenatural das trevas, um filho das trevas, mas não é. Jesus é o filho unigênito do Pai. O poder supremo, o poder de luz, o poder de resplendor. Ou seja, não é o poder das trevas, é o poder da luz, né? Então, queridos, uma vez que Jesus é deste jeito, o que é que Jesus veio fazer na terra? Ele veio nos dar a chance de ser tal como ele é. Para isto Jesus veio no mundo. Jesus veio para morrer e ressuscitar e nos dar a condição de ser tal como ele é. Continuando, o versículos 5 a 7 diz assim: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, ou seja, entre as quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. O 7. A todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Queridos, vamos fazer um resumo rápido disto, para o nosso vídeo não ir para 3 partes. O que Paulo está dizendo aqui? Queridos, que quando Jesus veio no mundo, entrou na raça humana, ele veio nos dar a condição de sermos como ele é. Santos, sobrenaturais, filhos do próprio Deus, mas no nosso caso, por adoção. Então, Paulo aqui no versículo 5, ele diz, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Olha, quando Jesus veio no mundo, ele veio nos dando esta condição de nós sermos separados por Deus para sermos iguais a Jesus. Mas para isso nós temos que obedecer os mandamentos de Jesus. Mas Paulo diz aqui que isto é uma graça muito grande. Queridos, uma graça imerecida, uma bênção muito grande que Deus nos deu. De nós sermos separados, de nós sermos escolhidos para pertencer a Deus, para ser filhos de Deus, tal qual Jesus, tendo os mesmos direitos. Paulo fala aqui no versículo 5 que é uma bênção, uma graça, é algo tremendo da parte de Deus por nós, que ele fez tudo isto para nos dar esta condição, para nos dar esta possibilidade de nós pertencermos a Deus, de nós sermos chamados também como filhos de Deus. É algo tremendo, queridos. E Paulo, desta feita, ele além de ser escolhido, ele não foi escolhido apenas para ser salvo, ele foi escolhido também para trabalhar no reino de Deus. Ele teve a graça de, além de ser escolhido por Jesus, amado por Jesus, escolhido para ser salvo, ele teve a bênção de ser escolhido para trabalhar na obra de Deus, nesta grande obra que Jesus trouxe na face da terra, que é de levar o evangelho a toda a criatura. Para que Deus venha chamar e escolher pessoas, não apenas para a salvação, mas para, assim também como Paulo, trabalhar pela obra de Jesus aqui na terra. E aqui, no versículo 7, Paulo encerra dizendo, a todos que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos. Paulo está dizendo, e vocês que estão aí em Roma, que já foram escolhidos por Deus, chamados por Deus, eu vos saúdo, né? A vocês chamados santos.
o que é santo, porque, querido, se você for um escolhido por Deus, escolhido para ser salvo, para trabalhar, e não apenas para ser salvo, mas para trabalhar para Deus aqui no reino da terra, você tem que ser santificado pelo Espírito Santo de Deus. Mas isto não é qualquer coisa. Isto você tem que buscar. Querer na sua vida almejar muito e buscar. Que Deus lhe, uma vez escolhido, agora você seja preparado pelo Espírito Santo. Porque tem crente, queridos, eu já ouvi muito, pregadores inclusive dizendo, querido, se você for chamado por Deus, que agora você é crente, e o Espírito Santo vai trabalhar em você. Não, queridos, não é bem assim. O Espírito Santo vai trabalhar em você? Vai, mas você tem que buscar, você tem que se empenhar. Você tem que buscar a comunhão, você tem que buscar a intimidade, você tem que buscar entender a palavra. Você tem que buscar obedecer a palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, profundamente, para que o Espírito Santo realmente venha trabalhar na sua vida. Você tem que se mostrar interessado em que Deus tome você verdadeiramente e trabalhe na sua vida e lhe transforme, não somente para você ser salvo, mas para trabalhar para ele na face dessa terra. Que é o Espírito Santo que faz a obra, realmente. Mas para isso nós temos que buscar. Temos que nos empenhar para que Deus faça isso nas nossas vidas. Então, encerrando aqui o versículo 7, queridos, o que é que Paulo fala? Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele termina assim. E com quem é que Paulo está falando? Ele está falando com a igreja de Roma. Com aquelas pessoas quando Paulo foi pregar o evangelho, essas pessoas aceitaram a Jesus. Receberam o evangelho e não só aceitaram para se tornar um religioso, mas que se entregaram corpo, alma e espírito. De uma maneira tal que Paulo já os considerava escolhidos de Deus, povo santo, povo que carregava, que apregoava. Povo, queridos, que já se denominava povo de Deus. E Paulo, ele, com esta saudação que ele faz, falando de quem ele era, escolhido e separado por Deus para trabalhar na obra de Deus na face da terra, ele já fala com a igreja de Roma como um povo que foi alcançado pelo evangelho através de Paulo. Ele já fala com aquela igreja como fruto do seu trabalho, né? Paulo já fala com aquela igreja, comparando aquela igreja com ele, né? Escolhidos de Deus, separados por Deus, chamados santos. E o que é que nós aprendemos, queridos, com estes primeiros 7 versículos da carta de Paulo aos Romanos? É que é isso que Deus quer de mim e de você. Ele está chamando tal como ele chamou a Paulo. Porque Jesus, queridos, quando veio ao mundo, Deus já sabia de antemão, desde a criação, que Deus traria Jesus. Deus preparou o mundo, preparou o Adão, preparou Eva, preparou Noé, preparou Jacó e veio preparando na face da terra todo o translado de Jesus enquanto ele esteve na terra. Deus, ele foi levantando pessoas, em certo tempo ele levantava um, em outro tempo ele levantava outro, o tempo foi passando e a obra de Deus se dando. Até que Jesus veio, Jesus trouxe o evangelho, introduziu na raça humana. Para isso Deus já tinha preparado o povo de Israel, para receber Jesus, para receber o evangelho do reino trazido por Jesus. Jesus subiu aos céus e deixou este evangelho inserido na raça humana. Inserido em quem? Na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos, daquelas pessoas que estiveram com Jesus durante os 3 anos e pouco do seu ministério, né? Então, depois que Jesus subiu aos céus, deixou para os apóstolos, e agora os apóstolos já se foram, olha. E o evangelho ficou onde? Na palavra. O evangelho ficou na palavra, Bíblia Sagrada. E esta palavra vem se arrastando ao longo dos anos.
E agora, queridos, Deus, Ele está levantando um povo forte, revestido de poder, que não teme o mal e a morte quem a Ele pertencer, diz o hino da harpa cristã. Este povo, quem somos? Quem é? Somos eu e você. O que é que este povo vai fazer? Este povo é da intenção de Deus que este povo pegue desta Bíblia, pegue deste evangelho que está na palavra e faça o uso verdadeiro para o qual Deus preparou. Mas para que eu tenha este poder, para que você tenha esse poder de pegar deste evangelho que está na palavra e levar sobre a terra com o devido poder que ele tem, queridos, nós temos que ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter a nossa vida transformada, santificada, tal qual era a vida de Jesus. Tal qual foram preparados e santificados todos aqueles que fizeram uso correto desta palavra. Porque tem muita gente usando, queridos, para todo tipo de fim. E às vezes é para um fim que nunca foi da vontade de Deus, que nunca, jamais estará dentro do querer de Deus. Deus está levantando um povo poderoso, queridos, aumentando porque já tem. Apesar de ter diminuído muito nestes últimos dias em que a apostasia se levantou sobre a face da terra, o povo que tem o Espírito Santo de Deus na vida e, portanto, o poder de tomar da palavra e fazer esta palavra agir poderosamente na vida das pessoas. Este povo ainda tem, mas está muito diminuído, dado a apostasia. Mas agora Deus está levantando novamente um grande povo. Povo chamado, separado e preparado por Deus, tal como foi o apóstolo Paulo. Para que este povo, com o Espírito Santo de Deus nas suas vidas, tenha a condição de tomar do evangelho que está na palavra e fazer o uso adequado, assim conforme Jesus fazia, assim como os apóstolos faziam, assim como muitos ainda fizeram depois dos apóstolos, mas que agora, queridos, está bem diminuído. Este evangelho precisa sair apenas da letra e receber do poder do Espírito Santo que ele tem, para que Deus possa agir na face da terra através do seu evangelho. Por isso, queridos, Deus está chamando a mim e a você, para que nós possamos nos entregar a Deus verdadeiramente, para que ele possa nos preparar, para que o seu Espírito Santo possa nos moldar, nos dando poder, para que nós possamos nos utilizar corretamente desta arma tão poderosa, que é a palavra de Deus, que é o evangelho do reino contido na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Para que realmente, querido, nós possamos fazer a obra de Deus na face desta terra, assim como Jesus fez, assim como os apóstolos fizeram. Agora é a nossa vez. É já o último dia. Nós estamos no final dos tempos, querido. E Deus está levantando um povo forte que vai preparar, que vai fazer acontecer na face da terra, ou seja, promover o evangelho do reino, o grande avivamento espiritual, que vai disseminar mais uma vez, não apenas a letra, mas a junção letra e Espírito Santo, para que este evangelho receba o poder que ele tem, para que seja acionado mais uma vez o poder do evangelho do reino sobre a face da terra. E assim Deus possa preparar uma grande obra redentora que vai preparar a igreja para o arrebatamento. Portanto, queridos, está lançado mais uma vez o convite de Deus para nossas vidas. Vamos correr para os braços do Pai
e assim sermos preparados por Ele para disseminar sobre a terra o Evangelho do Reino. Glórias a Deus e aleluias, queridos. Vamos orar, encerrando mais uma vez o nosso culto de mais uma tarde. Glórias a Deus, aleluias. Santo é o nome do Senhor. É assim, queridos, que Deus faça a sua obra através das nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso, muito obrigado, ó Pai, por mais esta ocasião que tu nos concede, ó Pai. Quando, Pai, tu trouxeste a tua palavra, trouxeste, meu Pai, o teu convite, trouxeste, meu Pai amado, o teu ensinamento. Pai Santo, vai alcançando as almas conforme a tua vontade. Pai querido, que este evangelho se levante novamente, poderosamente, e faça a sua obra, Pai, na face desta terra. Vai despertando os corações. Que cada um, papai, que tu deseja alcançar, através destes vídeos, através destes ensinamentos, Pai, seja alcançado por ti. Muito obrigada, meu Pai, por tudo. Jesus querido, Jesus amado, muito obrigada, meu Jesus Santo, por mais essa oportunidade. Obrigada por este ensinamento. Pai, Jesus querido, que tu chegue, meu Pai, meu Jesus querido, no teu completo desejo nas nossas vidas, Jesus. Faça em nós, segundo a tua vontade, aquilo que tu tens planejado para fazer nas nossas vidas, Jesus. Por nós e através de nós, Jesus querido. Faça conforme a tua vontade. Jesus, eu quero te apresentar a cada um que já se inscreveu, a cada um que veio e ouve destes vídeos, a cada um que tem orado, Jesus querido, a cada um que direto ou indiretamente nos ajuda, Senhor, com esta obra. Jesus vai alcançando as vidas, vai dando vitória, vai libertando, vai sarando, vai abençoando em todas as áreas das suas vidas. Jesus querido, vai levantando, Jesus querido, do leito, levantando da luta, da opressão, tirando das mãos do adversário. Jesus querido, vai dando vitória, tocando profundamente em cada um dos corações, Jesus, que venham se entregar a ti conforme a tua vontade. Jesus Santo, muito obrigada por tudo. Espírito Santo, muito obrigado pela palavra, muito obrigado pela tua direção, muito obrigado pelo ensinamento, por este momento tão maravilhoso, Espírito Santo, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta obra é tua, Espírito Santo, vai fazendo conforme a tua vontade. Em o nome de Jesus nos pedimos e agradecemos. Amém. Glórias a Deus e aleluias. Queridos, nós queremos agradecer a cada um que veio e ouve destes vídeos. Estes vídeos ainda ficam divididos em duas partes. Se você achar a primeira, procure a segunda. Se você achar a segunda, procure a primeira. E vá assistindo, vá levando adiante. Se você sentir no seu coração, se inscreva. Se você sentir no seu coração, comente. E vá fazendo conforme o Senhor vai colocando no seu coração. Muito obrigada a todos, em nome de Jesus. Amém.